Fala galera, meu nome é Felipe Elia e nesse vídeo a gente vai complementar o nosso papo sobre as novidades do WordPress 5.2. Se você ainda não assistiu a parte 1, clica no izinho aqui em cima, que lá eu comentei todas as novidades para os usuários da ferramenta. Nesse vídeo a intenção é focar nas novidades para os desenvolvedores do WordPress. Como esses vídeos normalmente têm bastante assunto, eu vou deixar um índice aqui na descrição para você pular se um assunto de repente não te interessa tanto, você pode ir para o próximo, beleza. Paciência. Outra coisa importante sobre esse vídeo é que ele é baseado no post do blog oficial do WordPress aqui no Brasil. Lá no finalzinho tem uma seção com as partes para desenvolvedores. E esse vídeo também é baseado no Field Guide do WordPress 5.2, que é um post que eles fazem no blog do Make, né, do blog do Core, com as principais mudanças. E lá tem links para as mudanças explicando melhor. A grande maioria das coisas que eu vou falar aqui estão listadas em um desses dois lugares, pelo menos. Antes da gente começar, deixa eu te lembrar de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. E também deixa um curtir aqui no vídeo para dar aquela força, beleza? Antes da gente falar das novidades propriamente ditas, deixa eu te lembrar que o WordPress 5.2 traz a necessidade do PHP 5.6.20 no mínimo. No primeiro vídeo da parte 1, eu talvez não tenha deixado muito claro, mas o WordPress 5.2 precisa do PHP 5.6 no mínimo. Ele roda com 7, 7.1, 7.2, 7.3, enfim. Só que não se esqueça, a partir do WordPress 5.2 você precisa do PHP 5.6 no mínimo, 5.6.20. Dito isso, o que isso influencia pra gente, né? Com o PHP 5.6 no mínimo, a gente consegue usar alguns recursos do PHP que entraram faz bastante tempo, mas que até o 5.6 não existiam. Por exemplo, funções anônimas, que eu expliquei na série sobre hooks aqui no canal, namespaces, que eu expliquei aqui no canal também, naquele vídeo sobre Carbon Fields lá, que a gente fez um bloco em menos de 10 minutos. E outro negócio bem legal que dá para usar é a sintaxe curta para arrays. Até o 5.4, se não me engano, você tinha que escrever array, abre parênteses, fecha parênteses. A partir do PHP 5.4 existe essa sintaxe curta, que é abre e fecha colchetes. Não influencia tanto na legibilidade do código e eu acho melhor porque fica mais simples de escrever. Então agora que a versão mínima do PHP foi atualizada, você pode usar esse jeito para escrever seus arrays também. Bom, o próximo assunto que a gente vai tratar aqui agora são as novidades para a política de privacidade. A política de privacidade, essa seção, essa funcionalidade, foi criada no WordPress, se não me engano, 4.9.6. Surgiu junto com a necessidade do GDPR lá da Europa, né? Então foi criado aí páginas para política de privacidade, os plugins podiam contribuir para o conteúdo da página, enfim. Isso tudo foi criado lá atrás. O WordPress 5.2 ele traz, então, novidades para os temas. A gente tem aí um novo modelo de página, que é o privacypolicy.php. A gente tem uma função para testar se você está na página de política de privacidade, que é essa função aí, isPrivacyPolicy, que vai retornar true ou false, se você estiver na política de privacidade ou não. Tem também uma classe que vai ser adicionada na tag body, que é essa classe Privacy Policy, e também foi criada uma classe nos itens de menu que apontam para a política de privacidade, que é essa menu Item Privacy Policy. Beleza? Outra adição muito importante do WordPress 5.2 é a nova função WP Open Body. O que essa função é? Ela é parecida com a WP Head, que a gente usa dentro da tag head do HTML. Essa função ela deve ser chamada pelos temas logo depois da abertura da tag body e pode ser usada para incluir, por exemplo, JavaScript de rastreamento, tipo Google Analytics, coisas assim. A documentação, né, o texto oficial recomenda não incluir nada visível. Então é para incluir só tags script e coisas assim mesmo, não vai meter um cabeçalho lá à toa. Essa função é só para que plugins possam incluir código antes, né, entre a abertura da tag body e as outras coisas que vêm logo depois. Essa função, na verdade, é um envelope, como a WP-Head, que eu acabei de comentar. Essa WP Open Body é um envelope para a chamada da ação WP Open Body, né? Lá dentro dessa função é só do action, WP Open Body, e quem quiser pendurar alguma coisa ali, pode pendurar. Algo muito legal que veio nessa versão também é um pacotinho NPM, né, que possibilita que você construa seu JavaScript em ECMAScript 5 e ele possa ser transpilado em ECMAScript 6. Se você não entendeu o que eu falei de transpilação, ECMAScript 5, 6, tem vídeo no canal falando sobre isso. Logo no comecinho do canal eu fiz vários vídeos explicando sobre essas novidades de JavaScript e agora o WordPress soltou um pacote que te ajuda
a fazer essa transpilação, né, essa transformação de versões do JavaScript de um jeito mais fácil, sem que você tenha que configurar Webpack, Babel e tal. Esse pacotinho já faz para você. Você precisa ter uma estrutura de pastas pré-determinada, mas também nada de outro mundo. E, enfim, ele só espera que você tenha um arquivo em determinado lugar e ele vai gerar esse código transpilado num outro determinado lugar. Outra mudancinha um pouquinho menor, a função getSearchForm, que normalmente imprime o formulário de busca na tela, né? Só o campinho e o botão para pesquisar. Essa função, os parâmetros dela, o parâmetro dela, na verdade, mudou. Ela antigamente recebia um booleano, que era para imprimir ou não na tela, o padrão é imprimir, e agora ela recebe um array onde você pode passar se quer imprimir ou não, mas também pode passar o area label do form, né? Essa função normalmente chama um arquivinho do teu tema chamado searchform.php. Se esse arquivo não existir no teu tema, aí ele gera uma tag form pré-determinada. Então, se o searchform não existir e você passar esse parâmetro area label aí na chamada dessa função, o teu formulário vai ter esse parâmetro. Esses parâmetros de área normalmente são para acessibilidade, então você pode ter vários formulários de pesquisa diferentes na mesma tela e cada um deles vai ter um rótulo diferente para quem está usando tecnologias assistivas. Das grandes mudanças do WordPress 5.2, que eu comentei na parte 1, veio essa parte do modo de restauração. Para quem é programador, essa API nova de modo de restauração tem vários pontos de integração que você pode utilizar. Por exemplo, existe a função WP is Recovery Mode para testar se você está no modo de restauração e se você tiver, você pode executar uma determinada ação ou não, ou suspender alguma ação ou não. No outro vídeo eu comentei que eu usei um cambalacho lá, um códigozinho, para guardar aquele link de acesso ao modo de restauração. Existe uma constante que você pode configurar, que é a WP Recovery Mode Session ID. Você pode forçar o acesso ao modo de restauração através dela. O cambalacho, né, o códigozinho que eu usei no vídeo anterior, eu vou deixar lá no blog, num post separado. Eu não recomendo que vocês usem esse código em produção, porque pode ser que ele tenha alguma falha de segurança que eu não tenha percebido, mas ele é bom para fazer testes. Então eu vou criar um post lá no blog e vocês deem uma olhada lá. Assim que eu criar o post, eu vou deixar o link aqui também na descrição. O modo de restauração, ele traz 2 novos drop-ins. Você sabe o que é drop-in? Drop-in, ou como a gente tem traduzido aqui no Brasil, plugins avançados, são arquivos pré-determinados, com nomes pré-determinados, que alteram o funcionamento do WordPress. Eu vou mostrar aqui na tela uma lista dos drop-ins. Eu tenho certeza que tem alguns aqui que você já viu. Os drop-ins ficam na pasta WP Content, na raiz da WP Content. Então, como eles têm nome fixo, né, é sempre o mesmo nome, então não tem muito perigo daquela pasta virar uma bagunça por causa disso, porque os arquivos têm sempre o mesmo nome. Esse Advanced Cache aqui, .php, provavelmente você já viu. Quando você instalou algum plugin de cache, ele normalmente cria esse arquivo lá na WP Content. Existem muitos outros e eles podem alterar algumas telas do WordPress que o tema não tem acesso. Por exemplo, sabe aquela tela de erro de conexão com o banco de dados? Se você criar um drop-in com WP Error aqui, ó, você pode alterar aquela mensagem. Agora, aqui a gente só tem que prestar atenção porque alguns desses drop-ins alteram como a coisa é exibida para o usuário. Só que a gente tem que lembrar que o usuário não conseguiu chegar até o tema. Aconteceu algum erro de execução que o WordPress não conseguiu funcionar perfeitamente, ele não chegou até o tema. Então, esses drop-ins precisam ser, a apresentação deles precisam ser muito atômicas, no sentido de inseparáveis, de indivisíveis, né? Então, todo CSS tem que estar dentro dele, você não vai poder contar com nenhum JavaScript muito elaborado, enfim. Ele tem que ser um arquivinho PHP bem estanque, bem encapsulado, para você não ter que contar com nada muito forte. E aí ele criou o modo de restauração, criou 2 novos drop-ins, que são o phperror.php, que é o que vai exibir a mensagem de erro, né, aquela que eu mostrei no outro vídeo, que eu falei que podia personalizar, não falei? Então, tá aqui. E essa Fatal Error Handler aqui, que é onde você pode criar uma classe que vai estender a classe original de manipulação de erro. Você vai estender essa classe, alterar o método que você precisar e no final do arquivo você vai retornar uma instância dessa classe que o WordPress vai pegar esse retorno e daí vai, né, tratar esse erro como você predeterminou.
Se você quiser, você também pode desabilitar completamente o modo de restauração através de uma constante lá no wp-config, que é a wp disable fatal error handler. Só você botar como true que você desabilita toda essa funcionalidade. Se por acaso você precisar testar se o modo de restauração está habilitado ou não, não que você esteja dentro dele, mas que ele existe, né, que assim, ninguém desabilitou por completo essa funcionalidade, também existe uma função nova para isso, que é a WP is error, não, que é a WP is fatal, eu tô com a cola aqui, WP is fatal error handler enabled, e ela vai te retornar sim ou não se o modo de restauração está ativo ou não. Não se você está dentro dele, mas que ele está rodando, né, e é possível chegar nele. Se você precisar trocar o e-mail de quem recebe o aviso, também existe uma forma para isso. Na verdade, existem duas. A primeira é uma constante no wp-config, a recovery mode email, você vai definir ela com o endereço de e-mail que você precisar, e também existe um filtro para isso, que também é recovery mode email, só que você vai retornar a lista de e-mails. Também é possível... No outro vídeo eu falei erradamente que ele manda um e-mail a cada dia, mas na verdade são a cada 4 horas, se não me engano. É possível alterar esse valor através do filtro Recovery Mode Email Rate Limit. Então, se você precisar mandar ou um a cada dia ou em menos tempo, é só você retornar o número em segundos, né? Eu já expliquei aqui no canal que o WordPress tem várias constantes definidas para a gente usar como hora em segundos, dias em segundos, semana em segundos, enfim. É aquele vídeo de 4 dicas aleatórias de WordPress, esqueci como é que eu dei o nome. Então vai dar uma olhada lá, para se você precisar retornar tipo 3 horas, você vai usar as constantes que eu comentei naquele vídeo. Da mesma forma que o modo de restauração criou um monte de coisa, o modo de diagnóstico também criou um monte de coisa. Eu mostrei lá que tem uma série de testes e uma série de informações. É possível você criar seus próprios testes, retirar alguns determinados testes, assim como tirar informações ou incluir informações. Para os testes, existem 2 tipos principais, os diretos e os assíncronos. Eu não vou entrar aqui muito no detalhe, mas os diretos são os que rodam direto e os assíncronos são aqueles que ficam rodando enquanto os diretos estão rodando. Os assíncronos, na verdade, existem para não dar timeout, né? Você tem que esperar 5 minutos o negócio rodar, aquilo ali vai empacar todo o resto da fila. Então a gente usa um assíncrono para ele ir rodando e o resto ir andando lá na fila. Para você incluir ou retirar testes, você vai usar o filtro Site Status Tests. Esse filtro manipula um array que é indexado entre diretos e assíncronos, e cada dentro do assíncrono e direto, cada entrada é um testezinho. E aí, na tela de informações, também tem um filtro para alterar aquelas informações, que é o Debug Information. E aí, ele é indexado por aquelas seções, e cada seção vai ter uma série de informações, né? E aí o interessante aqui é que dá para a gente configurar cada informação como privada ou não. E aí, se essa informação for privada, quando a gente copia os dados para a área de transferência, para colar no e-mail ou no TXT, se esse dado estiver marcado como privado, ele não vai para essa lista. Esses foram só alguns tópicos, tem muita coisa que eu não falei, mas que aconteceu, e eu vou falar aqui rapidinho com a minha cola. Uma das coisas principais que acontecem em toda a versão do WordPress é a atualização da versão do Gutenberg, o editor de blocos. Acontece muita coisa, por exemplo, acho que tiveram 4 ou 5 versões do Gutenberg, ou mais até, entre o WordPress 5.1 e o WordPress 5.2. Então acontece muita coisinha e eu não vou entrar nos detalhes aqui, aconteceu bastante coisa legal. Existe, por exemplo, coisas que eu me lembro, né? Existe um teste para você saber se você está na tela do editor de blocos ou não, para colocar algum elemento na tela ou não. Mas tem muito mais coisa e eu não vou conseguir falar aqui tudo. Esse vídeo já está longo demais também. Então, coisas que eu vou falar aqui rapidinho. O WP Login, aquela tela de login, tinha um H1, tem um H1, que retiraram o title. Não servia para nada o title, o mesmo texto era exibido dentro da tag, então mataram o title. Existe um filtro novo para alterar os atributos dos links na lista de categorias, aquela função WP List Categories, né? Existe agora um filtro novo para colocar atributos ali. O filtro é o Category List Link Attributes. Quando a gente vai deletar o usuário, o WordPress testa se o usuário tem conteúdo ou não, né? E agora existe um filtro novo para você dizer que aquele usuário, por exemplo, tem um conteúdo adicional que não é o conteúdo padrão do WordPress. O PHP 7.2 tem uma biblioteca chamada Sodium, que verifica a assinatura de pacotes, basicamente.
O WordPress 5.2 ele traz um polyfill para essa biblioteca, como a versão mínima do PHP é 5.6 ainda. O WordPress usa Sodium, mas ele acabou optando por usar um polyfill para poder contemplar aí os usuários da versão 5.6, a versão 7, 7.1, para poder continuar usando a Sodium. Também foram criadas funções de curto-circuito para queries de sites e redes nas instalações multisites. Se você não sabe o que é a função de curto-circuito ou filtros de curto-circuito, dá uma olhada na parte 2 do WordPress 5.1, porque eu expliquei lá o que são funções de curto-circuito. É um conceito bem bacana e pode ser útil para você no futuro. Então é isso, pessoal. Desculpa o vídeo gigante. Se teve alguma outra coisa que você viu por aí que eu não comentei, deixa um comentário aqui para os colegas saberem também. E não esquece de deixar o curtir aí no vídeo. Obrigadão pela força que vocês me dão. Eu recebo muito feedback bacana. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Beleza? Até a próxima. Tchau!